Olá, seja bem-vindo ao meu podcast Desinformação, Discurso de Ódio, Infodemia e Democracia. Nesse podcast nós vamos focar basicamente em três pilares, né? O sistema democrático, o inteligência artificial e a desinformação. Para esse podcast eu gostaria de sugerir para vocês dois dos meus livros, né? Democracia e Inteligência Artificial, que é um livro mais focado no uso dessas ferramentas como bot. O livro tem um foco bastante no bolsonarismo, né? O uso da desinformação no bolsonarismo, que é a extrema-direita brasileira, mas o livro também pode ser, de certa forma, usado para entender o trumpismo, toda a extrema-direita nacional. O segundo livro que eu indicar para vocês que tem a ver com esse podcast é meu livro Desinformação, Discurso de Ódio e Infodemia. O meu livro sobre desinformação, infodemia e discurso de ódio, ele está na segunda edição. Nessa segunda edição, eu dei um foco maior, eu atualizei todas as ferramentas artificiais, porque o livro também ensina vocês a usar a inteligência artificial para detectar essas desinformações, mas o livro também traz uma riqueza maior, que eu atualizei todas as ferramentas da segunda edição, mas também trouxe também uma pegada ateísta, né? Eu tenho um público bastante focado no ateísmo, e nessa nova edição o ateísmo ganha uma visibilidade maior. Mas ainda eu mantive como centro do livro, né, do livro Desinformação, Discurso de Ódio e Infodemia, o centro ainda é a religião, né, o evangelicalismo, os evangélicos conservadores, e eu estudo vários exemplos no livro, né? Então eu convido vocês a conhecer os meus dois livros, né, que é Inteligência Artificial e Democracia, que é um livro mais focado na parte de bots e mais, e meu segundo livro, que é Desinformação, Discurso de Ódio, Infodemia. E esses dois livros eu acho que já dá para vocês entenderem bastante o que eles vão discutir. O podcast é uma extensão desses livros, né? Ele é uma continuação. Então eu sugiro que vocês conheçam os livros e espero que vocês gostem desse episódio e de todos os episódios. Então, bons estudos. Espero que vocês tenham uma excelente experiência. Como uma estatística, completamente improvável sobre professores de religião de escolas públicas no Brasil, acabou se transformando, em questão de minutos, em um debate épico sobre as leis da física, a moralidade do Antigo Testamento e até o sentido da própria vida. É impressionante como a internet funciona, né? Nossa, com certeza. Hoje, a nossa missão não é só assistir a um espetáculo de ideias, mas ir para os bastidores. Examinar os alçapões e entender como esses argumentos são construídos. Então, sejam muito bem-vindos à nossa imersão de hoje. E olha, é uma investigação fascinante. Nós vamos aplicar uma lente analítica muito rigorosa a um dos formatos mais populares na internet moderna, que são esses grandes embates ideológicos. Sim, os famosos cortes de debates, né? Exatamente. A ideia aqui é dissecar um confronto específico para entender não apenas o que foi dito para a plateia, mas a estrutura lógica ou a falta dela que sustenta as afirmações jogadas ali no calor do momento. E para quem acompanha a nossa análise, o material base de hoje é riquíssimo. A gente tem em mãos a transcrição completa de um debate bastante acalorado que circulou no YouTube, chamado Ateísmo versus Cristianismo. Um título que já atrai muita atenção por si só. Pois é, o foco inicial era descobrir qual seria a melhor cosmovisão, a melhor forma de enxergar o mundo. De um lado da tela, defendendo a visão secular e naturalista, a gente tem o ativista ateu Marcos Cavalcante. Certo. E do outro lado, defendendo a perspectiva teológica, o pastor cristão Edward. Mas a nossa principal ferramenta para esse mergulho não é o debate em si. É a análise que veio depois. Fatos. E esse texto, junto com diversos áudios de análise, foi produzido por Jorge Guerra Pires. E o currículo do cara é um negócio impressionante, né? Sim, muito. Ele é PhD, um pesquisador independente com doutorado em bioinformática e uma paixão declarada por biologia, matemática e programação. E ele assistiu esse debate e decidiu fazer um fact-checking, sabe? Uma checagem de fatos minuciosa. Exato. Uma checagem de uma afirmação muito específica que surgiu no meio da discussão e que pareceu ligar um alerta na cabeça dele. Certo, vamos desempacotar isso, porque a gente precisa entender o estopim de toda essa controvérsia. Sim, o momento exato em que a coisa desandou. O contexto era o seguinte: a conversa girava em torno do ensino religioso nas escolas públicas.
O debatedor ateu argumentava que esse ensino serve na prática como uma apologia ao cristianismo. Uhum. E para rebater essa ideia de forma categórica, o pastor Edward fez uma alegação, assim, surpreendente. Muito surpreendente. Ele afirmou para a audiência que a grande maioria dos professores dessa disciplina, especificamente nas escolas estaduais de Minas Gerais e do Espírito Santo, pertencem a religiões de matriz africana e não ao cristianismo. E o ponto crucial dessa jogada retórica é a base que ele utilizou para sustentar a afirmação. Ele não disse tipo, eu acho que. Ele usou como prova sua própria pesquisa de mestrado em ciência da religião. Ele envelopou esse dado em uma embalagem de fato acadêmico, né? E, imediatamente, o Marcos Cavalcante contestou a ideia, usando um raciocínio lógico básico. O Brasil é um país de dimensões continentais. Estatisticamente falando, pegar um suposto dado muito localizado e generalizar isso para defender o argumento amplo sobre o Estado laico é uma falha de proporções imensas. E qualquer intuição estatística grita diante dessa afirmação, não grita? Com certeza. Porque o censo demográfico brasileiro mostra, historicamente, que o país tem uma maioria esmagadora de pessoas que se declaram cristãs. Sim, é um fato bem estabelecido. As religiões de matriz africana representam uma fração demográfica bem menor na população geral, geralmente na casa de 1 a 2%. Uhum. Então, como um grupo que representa uma pequena fração da população poderia, de repente, ser a maioria absoluta em uma profissão específica financiada pelo Estado? Pensando numa analogia, seria como afirmar que a enorme maioria dos motoristas de aplicativo de uma grande metrópole dirige exclusivamente carros de colecionador da década de 60. Nossa, perfeita analogia. A conta simplesmente não fecha. Não fecha, mas, peraí, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui só um pouquinho. Vai lá. O debatador tem um mestrado na área de ciência da religião. A gente não deveria, a princípio, dar um voto de confiança para alguém com credenciais acadêmicas que diz ter pesquisado o assunto? Essa é a grande armadilha dos debates de internet. E é exatamente por isso que a análise de Jorge Guerra Pires é tão vital. Uhum. Quando alguém levanta uma credencial no meio de uma discussão ao vivo, a tendência natural do público é paralisar e aceitar. Mas na ciência acadêmica rigorosa, o crachá não substitui o dado. O crachá não substitui o dado. Gostei disso. Pois é. Para que a afirmação do debate fosse verdadeira no mundo real, seria necessária a existência de um viés institucional gigantesco e secreto que favorecesse exclusivamente a contratação dessas pessoas nos concursos públicos de Minas Gerais. O que seria um escândalo, né? Total. Ou uma concentração totalmente anômala desse grupo escolhendo essa exata carreira. E aí que entra o peso daquele currículo de quem está fazendo a checagem, o Jorge Guerra Pires. Porque, olha, a carreira acadêmica dele tem passagens por instituições de peso tremendo. Sim, a Universidade de L'Aquila, na Itália, a Universidade Técnica de Gdansk, na Polônia. E aqui no Brasil, lugares como a UFOP, a USP, a UFBA e a Fiocruz. É uma bagagem muito robusta. Sim, e hoje ele se dedica a ensinar ciência de forma acessível. Ele é autor de séries provocativas como Ciência para Não Cientistas e também Inteligência Artificial, Democracia e Pensamento Crítico. Ou seja, a gente está falando de alguém treinado exaustivamente em raciocínio lógico e modelagem de dados. O que é fascinante aqui é como ele aplica o conceito fundamental do ônus da prova. O famoso quem alega tem que provar. Exatamente. Com toda essa bagagem em métodos quantitativos, a crítica do Pires vai direto à jugular do argumento. Ele aponta que a fala do debatedor se apoia no que chamamos de argumento de autoridade não verificável. Porque não foi apresentado o tamanho da amostra. Exato. Não foi explicada a metodologia de coleta de dados. Não houve uma definição clara de como as categorias religiosas foram tabuladas. É tipo, aceitar a afirmação apenas porque a palavra mestrado foi jogada no ar seria o equivalente a confiar cegamente em um cientista que convoca uma coletiva de imprensa mundial para anunciar a cura definitiva de uma doença. E aí, na hora que os jornalistas pedem os exames de laboratório e os gráficos clínicos, ele simplesmente cruza os braços e diz, olha, podem confiar, todo mundo lá no meu laboratório sabe que é verdade. Nossa, sim. A autoridade não existe no vácuo, né? Ela precisa do oxigênio da evidência. E o Pires ressalta um detalhe técnico irrefutável. Dizer que, aspas, qualquer mestrado em ciência da religião confirma isso é uma falácia estrutural.
Como assim? Porque no Brasil, que é muito centralizado, não existem bancos de dados estatais padronizados e abertos ao público que mapeiem a fé íntima dos professores de escolas públicas em uma escala que permita esse tipo de afirmação. Ah, faz sentido. O Estado não faz esse censo da religião pessoal dos funcionários. Exato. Olá, nós vamos fazer uma pequena pausa neste episódio, que eu espero que seja sendo interessante para vocês ou para você, para falar sobre os meus livros, né? Eu tenho vários livros lançados na Amazon e esse podcast que é sobre desinformação, infodemia, discurso de ódio, eu tenho alguns livros que eu posso indicar para vocês, caso vocês tenham interesse. Estão todos disponíveis na Amazon em formato impresso, audiolivro e Kindle. Então, o primeiro que eu gostaria de sugerir é um livro meu que é chamado Desinformação, Discurso de Ódio, Infodemia e Fake News. Ele está na segunda edição. Essa nova edição que eu lancei agora é bem rica, né, com bastante detalhes, ela é bem mais longa. O livro ele tem um diferencial que ele é separado em duas partes. Ele é separado em uma parte mais teórica, um pouco que na primeira edição não foi tão estendida, mas na segunda eu estendi bem mais a parte teórica de discussão, que fez com que o livro ficasse mais longo, e tem também a segunda parte, que é mais prática, né? Na segunda edição eu atualizei as ferramentas, porque quando eu lancei tinha mais o ChatGPT, aí já estamos no GPT-5, já temos o DeepSeek, nós temos o Gemini, então, ou seja, existe uma gama de ferramentas que pode ser usada. Então, se de um lado a inteligência artificial ela é usada para fazer manipulação, fake news, desinformação, de outro lado ela pode ser usada para nos proteger. Então, eu sugiro fortemente meu livro Desinformação, Discurso de Ódio, Infodemia e Fake News. O segundo livro que eu gostaria de oferecer para vocês, de sugerir, é meu livro Inteligência Artificial e Democracia. Inteligência Artificial e Democracia é um livro que foi escrito com o objetivo de falar sobre o bolsonarismo, isso logo no início do bolsonarismo. Então o livro ele foca em como que a inteligência artificial é usada para manipular o discurso público, né, criando desinformação, realidades paralelas e outros assuntos. O segundo livro que eu gostaria de sugerir para vocês, que tem a ver com esse podcast, é o meu livro sobre falácias, né? O livro sobre falácias, porque toda desinformação ela se baseia geralmente em um conjunto de falácias, né? São distorções da realidade, e nesse livro, que é mais focado em falácias, o nome do livro é Falácias, né? Vocês podem achar tudo isso no meu perfil da Amazon, né? Eu sempre deixo o link para vocês nos episódios do podcast. E mais um que eu vou indicar para vocês, mas no meu perfil da Amazon, vocês podem achar todos os meus livros, que é o sobre o bolsonarismo, que é Ciência para não Cientista, volume 1, Bolsonarismo, que foi o primeiro livro que eu lancei sobre o bolsonarismo, né? Ele tem uma abordagem um pouco mais racional, né? Como que as lógicas distorcem toda a desinformação, o discurso de ódio, infodemia e fake news, que é baseado nisso, né? Baseado em distorções de fatos, né? Eu dou exemplos como, por exemplo, do uso de gráficos para distorcer a realidade. Então, abração a todos e nos vemos, nós vamos retornar ao podcast. Em um mundo onde a gente sofre de sobrecarga de informação, existe uma regra de ouro implacável. Quem faz uma afirmação extraordinária tem o dever de apresentar evidências extraordinárias. Evidências na mesma proporção da alegação. E aqui a gente precisa reiterar nossa total neutralidade, tá? Para quem nos escuta, a gente não está julgando a crença de A ou B, de jeito nenhum. De forma alguma. A gente está focando estritamente no rigor metodológico exigido para se descrever a realidade. Perfeito. Mas a investigação não para na simples denúncia do erro. A análise do Pérez oferece uma explicação extremamente lógica para entender de onde, afinal, surgiu esse erro de percepção. Realmente interessante. Porque o Pires sugere que o ensino religioso no Brasil passou por transformações legais profundas, especialmente guiadas pelo Supremo Tribunal Federal. Sim, o STF tem direcionado a coisa para o modelo pluralista e não confessional. Exato. E para combater ativamente o racismo estrutural e a intolerância, tradições indígenas e religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, ganharam um destaque obrigatório no currículo escolar. E aí mora a confusão, né? Exatamente. O erro gravíssimo de argumentação foi confundir a presença de um tema no cronograma de aulas com a identidade íntima de quem está ministrando a aula. Essa distinção é vital para qualquer pessoa que consuma notícias hoje em dia.
O que o Pires desvenda na sua análise é um exemplo de manual do que a gente chama de distorção epistemológica. Opa, espera um segundo. Oi? Deixa eu te interromper rapidinho, porque distorção epistemológica soa um pouco denso demais para uma terça-feira comum, sabe? É, um pouquinho acadêmico demais. O que isso quer dizer na prática para quem está nos escutando? É tipo ler um cardápio de um restaurante com pratos do mundo inteiro e, por causa disso, assumir automaticamente que o garçom que está anotando o pedido nasceu na Tailândia, no México e no Japão ao mesmo tempo. É uma ótima forma de visualizar. É exatamente isso. A epistemologia estuda como nós adquirimos conhecimento. A distorção acontece quando a natureza de uma informação é transformada em outra coisa completamente diferente para provar um ponto. Entendi. Pegou-se um dado qualitativo, que é o fato de que a ementa do curso inclui pluralidade religiosa, e através de uma ginástica argumentativa transformou-se em um dado quantitativo. Inventando a premissa de que haveria uma maioria de profissionais praticantes daquela fé. Exatamente. É ensinando sobre a diversidade que se promove respeito, mas ensinar sobre um tema não exige a conversão ao tema. É assim que narrativas ideológicas defensivas são criadas nos debates modernos. Estica-se um fragmento de verdade até ele virar um escudo. Faz todo sentido. Para continuar nessa linha visual, assumir que a grande maioria dos professores pratica religiões de matriz africana só porque o currículo manda ensinar sobre elas, seria o mesmo nível de absurdo lógico que assumir que todo professor de história que dá aulas maravilhosas sobre a Grécia Antiga secretamente faz oferendas para Zeus e Poseidon nos finais de semana. Seria bizarro, né? É uma confusão bizarra entre a teoria lida no papel e a prática do indivíduo. E esse malabarismo lógico não parou por aí. Quando o embate mudou de marcha e entrou na questão da moralidade, a gente viu o mesmo tipo de ginástica narrativa em ação. Sem dúvida. O texto nos guia para o momento em que o debatedor secular, o Marcos Cavalcante, trouxe à tona críticas contundentes ao Deus retratado no Antigo Testamento. Sim, ele pegou pesado. Ele citou episódios literais de destruição e extrema violência, como o dilúvio global e a narrativa de Sodoma e Gomorra. E, além disso, ele apontou um problema ético severo, que é a convivência, a aceitação e até a regulamentação da escravidão em livros como Levítico e Êxodo, que ditavam regras de como tratar pessoas escravizadas. É um ponto muito sensível do debate. E a defesa do pastor Edward, pelo que as fontes relatam, usou uma carta muito conhecida. Ele argumentou que o Marcos sofria de anacronismo. Que é aquela ideia clássica, né? Basicamente a ideia de que não se pode julgar uma sociedade teocrática tribal de milênios atrás utilizando as lentes polidas dos direitos humanos contemporâneos. A justificativa era que a divindade possui o direito de exercer uma justiça absoluta. E é sobre essa troca específica que a mente analítica do Jorge Guerra Pires se debruça de novo. Nos áudios, o Pires comenta que a tática usada na defesa é algo que ele apelidou ironicamente de roleta cristã. Roleta cristã? Explica isso pra gente. A roleta cristã é um conceito formidável para entendermos debates online. Refere-se à prática de entrar em um palco já com um repertório de respostas padronizadas na ponta da língua. Prontas para serem disparadas dependendo do argumento do adversário, né? Isso. E a grande bala de prata dessa roleta, o Coringa Supremo, segundo a observação do Pires, é sempre afirmar que o texto foi tirado fora de contexto. Pois é. E o Pires usa uma analogia da cultura pop que é genial para explicar isso. Ele diz que tirar algo de contexto de verdade seria pegar os personagens do anime Cavaleiros do Zodíaco e colocá-los de repente no meio do universo de Dragon Ball Z. Isso sim é um contexto completamente alienígena. Exato. Mas quando a gente está falando de um texto que é vendido e defendido como um manual de vida atemporal, imutável e divino, usar a carta do contexto a todo momento levanta um problema filosófico gigante, não levanta? Levanta um questionamento lógico devastador que atinge o cerne do que é uma moralidade objetiva. O Pires estrutura o problema da seguinte maneira. Como ele faz? Se a divindade é infinitamente sábia e a fonte de toda a perfeição, por que as leis morais sobre algo tão brutal quanto a escravidão mudariam de aceitáveis em uma era
para inaceitáveis em outra. Nossa, uma pergunta difícil de desviar. Porque se a bússola moral precisa do contexto histórico e cultural para ser justificada, se ela evolui, sofre revisões e se refina ao longo dos séculos... Exatamente da mesma forma que os próprios seres humanos criaram o Iluminismo e a Declaração dos Direitos Humanos. Sim. Então, por pura definição lógica, a moralidade deixa de ser um padrão divino e imutável. Ela se revela como um construto social em constante aprimoramento. E para não deixar pedra sobre pedra, o Pires puxa a ciência pesada para o ringue. Ele faz uma provocação usando as leis de Newton. Ah, essa parte é sensacional. A lógica que ele propõe é a seguinte. Imaginemos a situação onde um aluno recebe do seu professor de física um livro de 1000 páginas que contém 1000 variações diferentes e interpretativas da primeira lei de Newton. E esse era o caos. Essa lei perderia completamente a sua utilidade no mundo físico. Ela deixaria de ser uma lei universal porque dependeria da interpretação de quem lê. A partir disso, o Pires questiona o rigor de se clamar por uma verdade absoluta, porque, historicamente, a fé cristã se fragmentou em algo entre 3.000 a 40.000 vertentes e denominações diferentes ao redor do mundo, cada uma jurando ter a interpretação correta. E cada uma com seu próprio contexto, né? Então, o que tudo isso significa? Nós nos deparamos com o paradoxo de assistir a uma defesa fervorosa de uma verdade que se diz absoluta, mas que, na hora do aperto no debate, recorre ao escudo protetor do "mas veja bem o contexto histórico para conseguir explicar as suas próprias escrituras". Se conectarmos isso ao quadro geral da história do pensamento, fica muito claro que o que aconteceu naquela transmissão do YouTube foi o choque frontal de duas placas tectônicas da filosofia ocidental. De proporções imensas. Sim. De um lado, a gente tem a visão laica e secular amparada no conceito de contrato social, trazendo ecos profundos de pensadores como Rousseau e John Locke, que inclusive foram citados pelo Marcos no debate. Certo. Essa visão aceita com humildade que a moralidade humana é falha, que ela tropeça, mas que aprende e se aperfeiçoa horizontalmente através da sociedade. E do outro lado? Do outro lado, existe a visão teológica clássica, fundamentada verticalmente na premissa de um juiz absoluto que detém o monopólio do certo e do errado. Ainda que as regras aplicadas em textos antigos causem repulso aos olhos de hoje. E, novamente, o nosso papel não é arbitrar qual dessas visões é a dona da verdade final, de forma alguma. Claro que não. É apenas entender a arquitetura mecânica de como as pessoas defendem as suas realidades. Exatamente. A gente quer entender a tensão dos cabos de aço desse palco. E falando em palco, isso nos leva ao último e talvez mais urgente ponto levantado pelo Jorge Guerra Pires. Que extrapola o conteúdo do debate e ataca o formato dele, né? Isso. Ele expressa uma profunda indignação com a mecânica monetizada da era digital, especificamente o uso da ferramenta dos superchats. Ah, os superchats. Onde espectadores pagam dinheiro real para que suas perguntas ganhem destaque na tela. O Pires argumenta que isso cria um ambiente de arena completamente distorcido. E aqui a gente precisa mergulhar no como e no porquê essa monetização altera a própria natureza da verdade. Quando um debate é estruturado financeiramente em torno de superchats, a economia comportamental entra em ação. Como o algoritmo influencia nisso? O algoritmo e o incentivo financeiro empurram a discussão para longe das nuances complexas e áridas da realidade e a direcionam para a polarização. Porque quem paga geralmente quer ver o seu oponente sendo humilhado, certo? Exato. Eles estão pagando por um momento de lacração ou para confirmar os vieses da própria bolha. Perguntas genuínas, céticas e elaboradas por quem não abriu a carteira acabam sendo engolidas pelo sistema. Isso não é uma busca pelo conhecimento. É a espetacularização do conflito. É um teatro projetado para agradar a própria torcida. E essa crítica de bastidor prepara perfeitamente o terreno para o ápice do embate existencial entre os dois participantes, que foi a questão derradeira sobre o sentido da vida e da morte. O ponto mais alto do debate, sem dúvida. As fontes mostram que o pastor Edward defendeu com veemência que o cristianismo vence o debate ideológico
porque oferece esperança contínua, uma promessa reconfortante de reencontro após a morte e uma vida plena. enquanto o ateísmo seria apenas um niilismo vazio e sem horizonte. Isso levanta uma questão importante, que talvez seja a mais profunda de toda a nossa análise de hoje. Manda. A resposta do debatedor ateu, reforçada posteriormente pela lente crítica do Pires, inverte totalmente essa percepção de vazio. A visão secular simplesmente aceita a finitude. Que é um conceito difícil para muita gente engolir. Muito. O Pires menciona que a ciência, diferente da retórica de palco, não faz falsas promessas reconfortantes. E ele chega a ser bastante provocativo ao dizer que a ideia cristã de passar a eternidade em uma adoração perpétua e ininterrupta a uma divindade soaria, para uma mente questionadora, muito mais como um tédio infinito ou uma punição do que como um paraíso. Nossa, é uma visão bem incisiva. E ele adiciona um dado histórico fascinante a essa reflexão. Lembrando que a promessa de uma vida eterna maravilhosa não nasceu apenas de um anseio espiritual. Ela teve um papel estratégico. Muito estratégico. Ela foi uma ferramenta política e militar incrivelmente útil para líderes ao longo da história. O imperador Constantino no Império Romano é um ótimo exemplo. Pensa bem, exércitos formados por soldados que acreditam piamente que a morte brutal em um campo de batalha é apenas um rito de passagem rápido para o paraíso. São exércitos que têm muito menos medo de morrer na guerra, né? Exato. Eles lutam com uma vantagem psicológica brutal. Em contraste total, a filosofia secular e o pensamento científico defendem que, como o relógio está correndo e a vida é finita, o nosso dever ético supremo é transformar a própria Terra em um lugar de justiça. Ao invés de aceitar o sofrimento presente como um pedágio necessário para uma vida após a morte invisível. É uma virada de chave gigantesca na forma de viver. Totalmente. A crença convicta no pós-morte ou a aceitação absoluta do fim muda radicalmente o peso das ações humanas no aqui e no agora. Dá um peso enorme para o presente. Sim. Se não há uma recompensa divina terceirizada, a responsabilidade de construir a civilização recai de forma aterrorizante, porém libertadora, inteiramente sobre os ombros humanos. E olha só como as coisas se conectam de forma brilhante. A gente partiu do início da nossa jornada hoje com uma estatística frágil sobre professores de religião no estado de Minas Gerais. É verdade. Parece que faz tanto tempo já, né? Parece, né? Uma afirmação que soou inquestionável sobre os holofotes, mas que, quando submetida ao bisturi analítico e ao rigor científico do Jorge Guerra Pires, desmoronou rapidamente. Uhum. E foi através das rachaduras dessa única afirmação que a gente conseguiu mergulhar em dilemas muito maiores. As armadilhas de confundir currículo com identidade, a flexibilidade conveniente do contexto moral e os embates existenciais sobre o que faz a vida valer a pena. E a relevância de todo esse trajeto que fizemos juntos vai muito além de saber quem vence ou perde uma discussão na internet. Ah, com certeza. Nos dá prova e não se deixar seduzir por argumentos de autoridade vazios são hoje ferramentas indispensáveis de sobrevivência mental. Em uma era de excessos, o ceticismo bem calibrado é a única defesa que a gente tem. E é exatamente com essa provocação final que queremos deixar nossos ouvintes mergulhados em seus próprios pensamentos. Uma boa reflexão para encerrar. A gente viu que vivemos em um ecossistema digital, onde debates públicos são fatiados e vendidos através de algoritmos, onde a indignação gera lucro, e as ferramentas de monetização recompensam a agressividade em vez da compreensão. Pois é. A pergunta que fica flutuando no ar é: até que ponto as grandes verdades absolutas que consumimos tão avidamente através das nossas telas são de fato reflexos de uma busca genuína por conhecimento? É uma ótima pergunta. E até que ponto elas são apenas produtos extremamente bem embalados, projetados sob medida para alisar os nossos egos, confirmar os nossos preconceitos e nos manter trancados, felizes e rentáveis dentro das nossas próprias bolhas ideológicas? O que realmente sobra de sólido nas nossas convicções quando as luzes do espetáculo se apagam, né? Exatamente. Quando a fumaça se dissipa, o que sobra? Fica a reflexão. Muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima exploração.